Eu quero jogar mais um tema que é importante para todos nós e que vai, claro, impactar na vida da maioria. As montadoras começam a anunciar os preços dos veículos aí populares. O carro mais barato sai por R$ 58.900, um modelo da montadora Renault. E o valor representa uma redução de 10 mil em comparação ao preço praticado antes das medidas anunciadas ontem. As montadoras já se preparando para atender a essa medida que foi colocada e que veio à tona agora por parte do governo. O que isso vai significar de benefício, mas você também vê malefício de alguma forma? Porque a gente está falando de incentivo ao consumo. Totalmente, Evandro. Veja... Totalmente o quê? Não, totalmente malefício, Por quê, né? Gani? Por quê? Pelo seguinte, primeiro... Isso não vai dar oportunidade das pessoas também poderem comprar carros por valores mais baixos? Aí que tá. Não é uma medida para a classe mais pobre, porque reduzir de 70 mil para 60 mil ou 57 mil, fala assim, 13 mil... é para a classe média, não é para a classe mais pobre. Então, é uma medida que é anunciada para a classe mais pobre, portanto, não é uma medida de carro popular, mas eu diria de carro populista, porque é uma medida populista que vai beneficiar a classe média e vai na contramão, literalmente, de uma agenda de mobilidade urbana, vai contra uma agenda de redução de combustíveis fósseis, vai na contramão, inclusive vai na contramão da própria agenda, pelo menos anunciada ontem do governo, né, de um comprometimento, ou de um suposto comprometimento com o meio ambiente. No discurso se compromete com o meio ambiente, na prática, política de subsídio para um setor ultrapassado. Gustavo Segrel, vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro também de Indústria e Comércio, espera uma renovação da frota com essa medida que foi anunciada pelo governo federal. E você, como vê? Da frota de caminhões, né, e de ônibus também, é válido. Eu concordo que é uma medida populista e vou indicar com números, exemplos. Quantos são? Vamos supor que é 60 mil. Então, seriam parcelas, vamos lá, de R$600 por mês, por colocar um valor baixo. Quantas pessoas que ganham salário mínimo podem dispor R$600 dos 1.230 ou 1.320, que permita poupar 600, é praticamente a metade para comprar um carro. E depois, tem que pagar IPVA, tem que pagar o seguro, a gasolina, a manutenção. É impossível. Não é uma medida para a classe baixa. Não está errado do ponto de vista da narrativa, que tanto o presidente Lula defende. Mas eu não vejo uma política que aplique a classe baixa. Para a classe média, maravilhoso. O negócio dos ônibus e dos caminhões, referimos ontem, pode gerar uma super oferta, isso pode atrapalhar a quem vai comprar o caminhão e conta com muito trabalho. Por que você levantou a mão, Gani? Pelo seguinte, esse setor automotivo, ele recebeu em 20 anos mais ou menos 80 bi e entregou muito pouco. Quer ver uma medida que ele entregou muito pouco? O carro brasileiro, ele não é competitivo internacionalmente. Você quer saber se o teu produto ele é competitivo, se ele é exportável ou não? A gente tem aqui... Para o mercado interno, a gente não consegue exportar carro. Por quê? Porque o nosso carro é muito ruim. Gani, e aí há muitos questionamentos sobre os subsídios que são oferecidos também para o setor do agronegócio há muito tempo. E há como diferenciá-lo? Eu acho que há sim, pelo seguinte, porque o agro entrega muito mais. O agro entrega muito mais. Detalhe, o mundo inteiro dá subsídio para o agronegócio. Então é difícil também o Brasil, né? Eu sou um liberal, mas a realidade aí acaba se impondo, né, o Piper? Não tem jeito, porque nos Estados Unidos eles dão subsídio, na Europa eles dão subsídio. Então, também para você entrar nessa competição, mínimo de subsídio aí, né? Por mais que eu seja liberal, você tem que ter. Agora, tem uma diferença. O quê? A diferença é que o agro entrega, né? O agro tem lá 10 bi do Plano Safra, segundo o ano passado, mas entrega 160 bi, exporta pra caramba, alimenta 800 milhões de pessoas no mundo. Então, pelo menos o subsídio é gerador de emprego, de renda, participa de 27,5% do PIB brasileiro, né? Tem uma contrapartida. Agora, o setor automotivo, pelo amor de Deus, é um setor que está indo na contramão da modernidade, uma coisa arcaica da década de 50. Ô Fábio Piperno, os críticos desse projeto, dessa medida que foi apresentada pelo governo, colocaram ali o nariz de palhaço, representando que ao mesmo tempo em que há uma queda no valor dos veículos, há um aumento no valor do óleo diesel, por exemplo, para a compensação dos cofres. Como é que você enxerga, então, o que vai diminuir aqui, mas que sobe ali? Pode gerar algum tipo de protesto ou manifestação mais importante do setor que vai ser impactado, que é aquele que depende do óleo diesel aqui no Brasil e que garante o transporte de quase tudo que a gente consome nesse país? Então, o diesel já caiu consideravelmente agora,
por conta da reoneração, ele vai subir um pouquinho. Então, se você confrontar o que já caiu com o que vai ser elevado agora, ainda dá um saldo bastante razoável. Quer dizer, ainda é um saldo de queda, né? Mas isso não ficou seria, mais barato. Isso não seria cobrar de alguém para oferecer um benefício a outrem? Não, aí que está o negócio. Significa cobrar o que era cobrado antes. A gente está falando em reoneração, em algo que já existia, caduca o período aí, de vigência do benefício e volta. Mas volta por quê? Volta também porque já houve um movimento de queda, agora há pouco. Então, não é que vai ficar mais caro, na média. Sim. Vai recuperar um pouquinho daquilo que tinha sido cortado. Segre, o que foi? Eu me lembro, impossível não lembrar de uma fala do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que falou que o pobre tem que continuar pobre, porque se deixa de ser pobre, não vota à esquerda, mas tem que continuar sendo pobre com esperança. E me dá a sensação de que essa medida aqui de vamos fazer que a pessoa de baixa renda consiga seu carro, esse é o discurso, a narrativa da esperança, para continuar sendo pobre, mas supondo que o futuro será melhor graças ao governo. E depois termina como termina, na Venezuela, na Argentina, em Cuba, todo mundo pobre, mas com esperança. Então, aí tem um outro aspecto nisso. Quanto mais pujante, quanto mais forte for a indústria automobilística de um país, mais rico é esse país. Por quê? Porque esse é um setor que paga bem, paga melhores salários. Paga, por exemplo, salários muito mais altos, na média, muito mais elevados do que, por exemplo, o agro e outros setores da indústria também. O Brasil já foi um país relativamente pujante nesse setor. Não vamos esquecer que hoje a gente compara a produção do Brasil com a produção de 2011. Então, naquele momento, a participação da indústria brasileira era muito maior. E um dos motivos pelos quais o PIB da indústria diminuiu foi exatamente por conta da queda exatamente do setor automobilístico. O que foi, Gani? Ô, Piperno, essa política ela já foi adotada no passado de subsídios para o setor automobilístico, não só para o setor automobilístico, 400 bi do BNDES para vários setores, né, benesses estatais, e não deu certo. A gente continua lá com o carro à manivela, né? Não é competitivo, o nosso carro não é competitivo. Não é isso. Pega o agro, por exemplo, olha a diferença. Pega a Embraer, por exemplo. Piperno, concluo porque eu tenho que trazer um assunto que está bastante importante também para a nossa audiência que nos acompanha hoje. São setores muito diferentes e o nível de competitividade... Por exemplo, quando o Brasil planta soja e exporta soja, o Brasil não está competindo. Assim, há outros produtores mundiais, mas você tem um mercado imenso pelo mundo todo. Quando você produz carro, você vai competir com montadoras do mundo todo. O que o Brasil tem que fazer o que o Brasil precisa fazer é recuperar a competitividade que ele tinha até 2011 e que perdeu, infelizmente. Pessoal,